Salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa noite para todos vocês. Vamos falar sobre o jogo que ocorreu mais cedo em São Januário. Vasco da Gama 2, gols de Puma Rodrigues de pênalti e Andrés Gomes para o Vasco. Para o São Paulo marcou Luciano. Mais uma virada do time de São Januário. A terceira virada em 8 jogos sob o comando de Renato Gaúcho. Curiosamente, essas 3 viradas ocorreram sobre 3 equipes que integram hoje o G4 do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, o vice-líder é o Flamengo, adversário que o Vasco ainda vai enfrentar. São Paulo e Fluminense fecham esse pelotão aí da frente do campeonato. E o Vasco venceu os 3 que estão lá, falta ainda enfrentar o Flamengo. Um resultado importante, um resultado que dá confiança, um resultado que traz novamente as vitórias, já que o Vasco já estava há 4 rodadas sem ganhar no campeonato. E o Vasco retoma a confiança. Mas a atuação não foi boa. Valeram pelos 3 pontos, que eram importantíssimos, mas se o Vasco tivesse enfrentado uma equipe que quisesse minimamente vencer, provavelmente o Vasco teria perdido o jogo. O Vasco entrou num 4-2-3-1, então com a primeira linha de 4, Paulo Henrique, Cuesta, substituindo Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. À frente dessa linha, 2 volantes, Barros e Thiago Mendes. À frente dessa linha de 2 mais 3, o Tietê aqui pela direita, o Rojas pelo centro, Andrés Gomes pela esquerda e o David na frente. O São Paulo entrou basicamente com a mesma formação. Eram equipes espelhadas. O Vasco, quando não tinha a posse de bola, defendia num 4-4-2, aonde você tinha o Rojas indo para frente, fazendo essa linha de 2 junto com o David. E o jogo começa dando a impressão de que o Vasco teria uma vida, vamos dizer assim, não tão complicada assim. O Vasco inicia o jogo com posse de bola, o Vasco inicia o seu jogo tomando a iniciativa da partida, porém o Vasco cometeu um velho erro que tem sido recorrente em todas as partidas. O Vasco tem sido uma equipe que eu chamo de uma equipe torta. Por que uma equipe torta? Porque é uma equipe que joga apenas por um lado do campo, o lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, o Vasco é nítido que você percebe uma aproximação entre Andrés Gomes, Cuiabano e o Thiago Mendes. Então eles tentam fazer triangulações por aquele lado. Mas o que aconteceu? O Vasco ficou tão previsível, que o São Paulo concentrava boa parte dos seus jogadores para marcarem daquele lado, exatamente para anular as investidas do Andrés Gomes, que é o principal jogador do Vasco que atua por aquele lado. Então, como o Vasco estava torto e só atacando por um lado, ficou muito mais fácil para o São Paulo neutralizar as jogadas por aquele lado ali. O que faltou ao Vasco no primeiro tempo? Balancear essas investidas para o ataque, equilibrar, ora atacar pela esquerda, mas ora atacar pela direita. O lado direito do Vasco era um lado direito que só tinha o Paulo Henrique atacando por ali, porque o Tietê e o Rojas, que deveriam cair por aquele lado para criar superioridade numérica por aquele setor, eles não faziam isso. Era muito nítido que se só via o Paulo Henrique atacando por aquele lado. E do outro lado, 3 jogadores tentando jogar. Se você ataca de forma equilibrada pelos 2 lados, você obriga a defesa do São Paulo, ou obrigaria a defesa do São Paulo,
a balancear. Ora a defesa teria que balançar para a esquerda, que é para onde estava o ataque do Vasco, ora teria que balançar pela direita, caso o Vasco também atacasse por ali. Então ficou muito fácil para o São Paulo neutralizar as investidas do Vasco por aquele lado. O Vasco teve muita dificuldade de criar jogadas. Só que, em todo jogo do Vasco, alguém tem que entregar a paçoca. Já era assim com o Fernando Diniz e tem sido assim com o Renato Gaúcho. Aos 10 minutos, 9 para 10 minutos, o goleiro Rafael de São Paulo faz uma ligação direta, dando aquele famoso chutão. O cuiabano erra o corte e o corte do cuiabano acaba virando um passe para o Caleri na frente. O Caleri tinha à frente dele, estranhamente, os dois zagueiros do Vasco. O Robert Renan, que deveria estar ali, já que é o zagueiro pela esquerda, o quarto zagueiro. Mas ali estava também o Cuesta. O Caleri consegue ganhar do Robert Renan, consegue ganhar do Cuesta e finaliza. O Léo Jardim defende do jeito que deu, só que a bola sobra livre para o Luciano na pequena área, só empurrar a bola para dentro do gol, só empurrar a bola para dentro do gol e abrir o placar para o São Paulo. Se vocês observarem o lance, estavam 2 em 1, ou seja, Robert Renan e Cuesta marcando o Caleri e o Luciano livre do outro lado. Quem tinha que estar ali para marcar o Luciano era o Cuesta. Robert Renan no Caleri, já que caiu pelo setor dele, e o Cuesta marcando o Luciano. Não, foram os dois zagueiros marcarem o Caleri, deixando o Luciano livre. Ou seja, erro coletivo da defesa. Primeiro corte do cuiabano, mal feito. A bola vira o corte, vira um passe para o Caleri. Segundo, os dois zagueiros marcando o centroavante, deixando então o Luciano livre. O São Paulo abriu o placar ali aos 10 minutos, vamos colocar assim, deixando o ambiente um pouco frio em São Januário. A torcida sentiu o gol, o time também sentiu, mas tentou jogar. O Vasco foi para frente, se continuou tentando, e aí faltou ao São Paulo aproveitar o bom momento dentro do jogo. O São Paulo foi uma equipe durante toda a partida passiva. Foi uma equipe que não teve fome de ganhar o jogo. Faltou isso ao São Paulo, porque o São Paulo teve um bom momento em que abriu o placar e em teve algumas estocadas, alguns contra-ataques, em que poderia ter feito 2-0 e praticamente matar o jogo. Mas o São Paulo não teve essa atitude, o São Paulo não teve essa fome, deixando o jogo em aberto. O Vasco jogava em casa, o Vasco jogava à frente do seu torcedor e poderia, como conseguiu, virar o jogo. O primeiro tempo andou com o Vasco tentando, mas sem qualidade para criar, teve muitas bolas aéreas e algumas finalizações de cabeça, mas sem assustar o goleiro Rafael. E o São Paulo, por sua vez, não aproveitou o bom momento e também não criou nada. Foi um São Paulo que, estranhamente, não aproveitou a oportunidade, o momento em que teve o bom momento, que foi melhor no jogo, teve a superioridade no placar, mas não teve a fome, a atitude de vencer o jogo. Foi uma equipe muito passiva no decorrer de praticamente todo o jogo. Veio o segundo tempo, o Renato faz 2 substituições, tira o Paulo Henrique, que havia sofrido uma pancada no final do primeiro tempo, foi substituído pelo Puma, e entrou o Adson. O Adson entrou no lugar do Tietê que nada fez, né? Mais uma vez. O time melhora no segundo tempo. O Vasco passa a ter jogadas dos dois lados do campo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E o São Paulo naquele marasmo. Não saía para jogar. O Vasco começou a empurrar o São Paulo para trás. Sem ser tão perigoso. Mas quando você começa a rondar muito a área do seu adversário, alguma coisa vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E foi o que aconteceu. O Vasco em cima, encurralando o São Paulo para trás. O São Paulo nem contra-ataque tinha. Só teve um lance logo no início do segundo tempo, que era a chance do São Paulo fazer 2-0 e matar o jogo com o Caleri, em que o cuiabano salva em cima da linha. Posteriormente, no mesmo lance,
O Robert Renan tira novamente, foi a oportunidade do São Paulo fazer 2-0 e ali mataria o jogo, não fez. O Vasco vem para cima, o Renato faz alterações, colocando depois Spinelli e Brenner no jogo. Então o Vasco teve mais gente para colocar dentro da área, porque quando o Renato faz a alteração, colocando depois do Adson e do Puma Rodrigues, quando ele coloca o Brenner e o Spinelli, o que acontece? O Vasco sai de um 4-2-3-1 para um 4-4-2 clássico, aonde o Adson passou a ser um meia pela direita, o Andrés Gomes passou a ser um meia pela esquerda e Brenner e Spinelli passaram a formar uma dupla de área. Literalmente foi isso que aconteceu. E o Vasco começou a colocar muita bola na área, já que tinha um centroavante, um homem de referência, e o Vasco começou a chegar, o Vasco começou a ter espaço, o Vasco ganhava os rebotes, o Vasco ganhava, a gente chama de segunda bola. A bola foi toda do Vasco, o Vasco foi para frente com as alterações. E o São Paulo não saía. O Vasco foi indo, foi empurrando o São Paulo para trás. Eis que aos 26 minutos há um escanteio pelo lado direito. O Brenner cobra o escanteio. O Calleri sobe para tentar cortar com o braço aberto. A bola bate no braço do Calleri, intercepta a trajetória da bola. Pênalti bem marcado. O Puma cobra mal o pênalti, mas eu costumo dizer que pênalti bem cobrado é o que entra. Eu já vi muitos pênaltis serem bem cobrados e irem para fora ou o goleiro pegar. Então foi um pênalti que foi, olhando assim esteticamente, foi mal cobrado, mas o Puma conseguiu empatar o jogo aos 26, a atmosfera mudou, a galera chegou junto, o Vasco continuou em cima, e eis que aos 42 minutos do segundo tempo, depois de um bate-rebate na área, a bola sobra para o Andrés Gomes, que fuzila o goleiro Rafael, fazendo 2-1 e garantindo ali a vitória para o Vasco. Então foi um jogo que eu diria, do ponto de vista da qualidade de jogo, não foi uma qualidade boa por parte do Vasco. Foi um jogo em que o Vasco venceu na marra, na superação, na força de vontade, mas fosse o São Paulo um adversário com uma qualidade melhor, o Vasco não teria vencido a partida. Porque se tivesse na condição que o São Paulo teve, um Palmeiras, um Flamengo, equipes que são melhores que o São Paulo, certamente o Vasco teria perdido o jogo. Por quê? O Flamengo aproveitaria o bom momento que o São Paulo teve e não fez. O Palmeiras da mesma forma, embora o Vasco tenha vencido o Palmeiras em São Januário. Mas o São Paulo foi um time passivo, foi um time que ficou com medo, não sei o que aconteceu, mas não agrediu. Teve a oportunidade, não agrediu. Marcação muito baixa, bloco baixo, não agrediu na marcação, não subiu a marcação para poder incomodar o Vasco. O Vasco, dentro de uma superação, foi merecedor do placar. Então, Vasco da Gama 2, São Paulo 1. Próximo compromisso do Vasco é terça-feira contra o Paysandu, estreia pela Copa do Brasil. E pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Vasco é domingo, se eu não me engano, às 16 horas. Mando do Corinthians, mas o Corinthians, pelos noticiários, perdeu o mando de campo, em virtude de confusões diante do Palmeiras no clássico da semana passada. O Corinthians perdeu o mando de campo. Estava se falando de ser o jogo na Neoquímica Arena com portões fechados, sem público, mas parece que o jogo não será na Neoquímica Arena. Então vamos aguardar para saber exatamente aonde vai ser o jogo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vasco da Gama de virada 2, São Paulo 1. Um jogo tecnicamente ruim do Vasco, mas valeu pelos 3 pontos, por vencer depois de algum tempo no campeonato. E um São Paulo que, passivo, desinteressado do jogo, que não foi para frente, que não aproveitou o bom momento para poder matar o jogo. O Vasco se aproveitou disso, foi para frente, com luta, com garra, e conseguiu virar a partida. Beleza, pessoal? É isso.
Bom final de semana para todos, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.